1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao 30. 1 Samuel, capítulo 18. Semana passada nós percorremos o capítulo 17 todo, e esse é aquele capítulo tão emblemático onde Davi enfrenta Golias e mata Golias com uma única pedrada bem na testa de Golias. E ali nós vimos o menino Davi sendo usado por Deus, porque aquele gigante tinha afrontado o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Nós vimos a coragem daquele menino e como ele fez isso e foi chamado por Saul, o rei de Israel, o rei covarde de Israel, o rei escolhido pelo povo, não por Deus. E nós vimos como ele foi chamado para conversar com o rei. Hoje nós vamos continuar falando sobre Saul, sobre Davi, e o capítulo 18 começa assim. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, o espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e o que é minha família ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora, pois, seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil?
Eu sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou o seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Vamos orar. Senhor, nesse momento eu peço humildemente, tem misericórdia da minha vida, que eu fale aquilo que o Senhor quer ensinar para o teu povo. Toque em nossos corações, nos quebranta, nos ensina. Essa palavra se torne viva para nós nos dias de hoje, que o teu Santo Espírito nos ilumine. Eu te peço isso, te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Houve um tempo em que Saul amou muito Davi. Vimos lá no capítulo 16. Mas a atitude do rei transformou-se em inveja e depois em ódio e depois em perseguição. No entanto, o Senhor estava com Davi e Saul não podia fazer mal para Davi. Ao longo de 10 anos, Davi foi um fugitivo, pois Saul o perseguia, mas Deus sempre frustrava os planos de Saul. Esse capítulo vai falar sobre a inveja. A inveja de Saul. A inveja que Saul tinha de Davi. Essa é uma palavra talvez que você conheça muito bem. Independente da idade, nós aprendemos desde muito cedo que pessoas podem ser muito más, muito invejosas. E o que fazer para se proteger de gente assim? Eu lembro, quando era pequeno, minha avó tinha um método infalível. Ela falava assim: meu neto, coloque esse galinho de arruda atrás da sua orelha e nenhum olho gordo vai te atingir. Aliás, quem aqui tem medo de olho gordo? Eu falei olho gordo, não olho de gordo, né? Porque o olho de gordo, isso é terrível. A diferença do olho de gordo e do olho gordo é que o olho de gordo tudo vê comida. Então você mostra uma caneta, ele vê uma salsicha. Você mostra uma tampa, ele vê um doce. Esse é o olho de gordo, só pensa em comida. Mas o olho gordo, que tanto se fala por aí. Tem gente que acredita que esse olho gordo, essa inveja, atinge cada um de nós. E tem uns que ficam tão preocupados, que não compartilham com ninguém nenhuma bênção que Deus deu. Porque pensam o seguinte: vai que eu compartilho essa bênção que Deus me deu, e aquele olho gordo, geralmente é um parente, né? Aquele olho gordo, aquele colega de trabalho, vai colocar um olho em cima de mim, vai desandar, não vai prestar. Interessante que tem muito cristão que acredita nisso. No olho gordo, na superstição. E tem um medo terrível, terrível, de compartilhar o que Deus tem feito em suas vidas. Mas o fato que o texto vai nos ensinar é o quê? Que, sim, invejosos existem e são perigosos. Aliás, muito perigosos.
Mas o que nos protege de gente assim não é planta, não é esconder as bênçãos, não é ficar com medo. O que nos protege de gente invejosa, o que nos livra da maldade dessas pessoas, é o Senhor. É o Senhor Deus. Nós vemos aqui, logo no começo, que o texto diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul. Que conversa foi essa? Aquela do capítulo 17, versículo 57, diz assim: logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Então, depois de Davi ter matado Golias, ele foi chamado na presença do rei, e o rei começou a perguntar: quem é você, garoto, que matou aquele gigante terrível, que nos livrou dessa armadilha? E Davi foi falar: olha, eu sou aquele menino, filho de Jessé. Depois dessa conversa de Davi com Saul, lá no 18, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. O ponto primeiro que eu quero chamar a atenção de vocês é o amor e o reconhecimento. Amor e reconhecimento. Isso é bom. O invejoso, aquele que quer o nosso mal, ele tem essa dificuldade de reconhecer. Mas quando o Senhor é conosco, até mesmo os nossos inimigos reconhecem a capacidade que no Senhor nos foi dada. Mas o texto ele começa com um amor, um reconhecimento de alguém que já é do Senhor, que é diferente. É Jonatas. Jonatas. E esse texto, infelizmente, e um outro que veremos daqui a algumas semanas, é usado de maneira tão deturpada, mas tão deturpada, que eu vou abrir um parênteses aqui para comentá-lo. O texto diz: surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Mais para frente, Davi vai falar: olha, o sentimento que eu tenho por Jonatas, o amor que eu sinto por Jonatas é maior do que excede o de mulheres. E aí vem a deturpação de pessoas como aquela mulher que foi intitulada pastora lá na audiência do STF, que deturpou a palavra de Deus para seu bel prazer e falou aquelas bobagens terríveis. Terríveis. A mesma coisa fazem com esse texto, dizendo que Jonatas e Davi tinham um relacionamento homossexual. Terrível. Terrível o que ela disse. Pois usou Êxodo, capítulo 21, 22, acho que versículo 5, para dizer que o aborto ele é aprovado pela Bíblia. Porque na Bíblia diz que havia apenas uma taxa, um pagamento a ser pago caso a mulher que presenciasse uma briga entre dois homens fosse ferida e abortasse. E como a Bíblia ensina que a lei é retributiva e proporcional, vida por vida, então como a criança que foi abortada foi necessário apenas um pagamento, uma multa, então ela não era considerada uma vida. Mas o fato é que o texto diz isso. O texto diz que havia uma briga entre dois homens. Abram lá. Êxodo. Capítulo 21. Êxodo 21.
versículo 22. Êxodo 21, versículo 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. 23. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando, mas já também é a continuação do sermão do domingo passado. Eu preguei no domingo, na segunda de manhã, estava lá essa pseudo-pastora deturpando esse versículo, dizendo que a Bíblia é a favor do aborto, porque aqui a criança que foi abortada devido à briga, foi requerida apenas uma indenização. Mas na Bíblia de vocês está escrito isso? Que a criança foi abortada? O que está escrito na Bíblia de vocês? Que houve uma briga, se houver uma briga, e brigando esses homens, ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente. Ou seja, antes do tempo normal de concluir a gestação. E a criança, se ela nascer prematuramente, se acontecer isso, não havendo, porém, nenhum dano sério, ou seja, a criança nasceu. Crianças de 8 meses nascem, não tem nenhuma consequência por ter nascido um mês antes, 7 meses. Se a criança nascer por causa da briga, ou porque a mulher foi atingida, ou porque passou um estresse tão grande, que começou a dar à luz, como aconteceu com a nora do filho de Eli, quando soube que a Arca da Aliança tinha sido roubada, o sogro tinha morrido e o marido também tinha sido assassinado, e ali ela deu à luz e chamou o filho de Icabode, porque a glória do Senhor se foi. Se acontecesse a mesma coisa aqui, o que deveria ser feito? Se não houver nenhum dano sério à criança, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Ou seja, haveria uma multa. Uma multa a ser paga. Mas o 23 diz, mas se houver danos graves, o que seria danos graves? Proporcionalidade, morte, invalidez, coisas do gênero. Se houver danos graves, a pena será o quê? Vida por vida. Onde está aborto nisso daqui? Da onde ela tirou essa explicação, minha gente? Da onde as pessoas tiram explicações de 1 Samuel, capítulo 18, para falar que Davi e Jonatas eram homossexuais? Onde o seu texto diz isso? Por quê? Porque criou-se uma amizade tremenda entre os dois. Uma cumplicidade, uma mutualidade, um respeito, um carinho, um apreço. Pessoas que dizem isso não sabem o que é amizade. Amizade verdadeira, amizade direcionada por Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de sentar do lado de pessoas, de estar no mesmo ambiente de pessoas que exalam o perfume de Jesus Cristo tão forte, tão forte. São pessoas que você sente a santidade, a seriedade, o compromisso com Deus, no falar, no agir, no respirar, que você não precisa nem conversar com a pessoa. Você sente uma paz tão grande, mas tão grande, uma alegria tão grande, estar participando daquele momento junto daquela pessoa, que você se alegra no Senhor. Nem todos são felizes de encontrar um amigo, como descrito aqui, melhor amigo. Melhor amigo. Não é um amigo qualquer, é o melhor amigo. E por que surgiu essa amizade entre Jonatas e Davi?
Nós que estamos caminhando aqui em 1 Samuel já há algum tempo, nós temos subsídios claros para perceber que Jonatas, diferente do seu pai Saul, era um homem temente a Deus. E já teve experiências tremendas com Deus. Uma vez o mesmo exército filisteu cercou o povo de Israel. E Saul, seu pai, debaixo de uma romanceira ali, olhando a situação e não fazendo nada, e o exército sem direção nenhuma, e aquele homem acovardado, ele, de repente, ele ouve falar que está faltando gente no exército. Quem que estava faltando? Jonatas e o escudeiro. E Jonatas, junto com o seu escudeiro, com um menino, ele vai lá e desbarata o exército filisteu inteirinho. E não é qualquer exército, era um exército gigantesco. Gigantesco. Davi é um menino que quando olha para Golias, e Golias zombando do Senhor Deus, Davi fica indignado e diz: quem é este incircunciso para falar assim do Senhor dos Exércitos, para falar assim do povo de Deus? Eu vou pôr um fim na arrogância, na prepotência desse gigante, desse incircunciso. E Davi vai, um menino, um rapazote, vai e mata o gigante. Olha quanta coisa em comum. Jonatas derrotou um gigante numeroso chamado exército filisteu. Davi derrotou um gigante através da pessoa física do Golias. E quando aqueles dois homens de Deus se conhecem, eles não precisam de mais nada a não ser o quê? Reconhecer, olhar como num espelho. Eis aqui um servo do Deus vivo, todo-poderoso. Eis um homem santo, um homem corajoso, um homem temente, um homem que serve a Deus, um homem que luta em nome de Deus. Um homem abençoado por Deus. Jonatas era abençoado por Deus. Davi era abençoado por Deus. O Senhor estava com Jonatas. O Senhor estava com Davi. E quando os dois se conhecem, é maravilhoso. Como nós, muitas vezes, sentimos quando vamos visitar uma igreja ou numa outra cidade, ou quando conhecemos alguém no trabalho, no colégio, na faculdade, e a pessoa, você vê que a pessoa é um irmão, uma irmã, e você fala: puxa, que gostoso, que bom, que agradável estar junto dessa pessoa. Tem a mesma fé, tem os mesmos princípios, tem o mesmo amor ao mesmo Deus. É bom. Você não conhece a pessoa, nunca viu a pessoa, mas você se alegra de estar junto da pessoa. Por quê? Porque é corpo de Cristo, porque é povo de Deus, pura e simplesmente por causa disso. O texto diz que esse amor de Jonatas e Davi aconteceu. E se vocês abrirem lá em Provérbios 18, 24, façam isso, por favor. Tem um versículo que é muito repetido, mas pouco compreendido. Provérbios 18, 24. Parte B do 24, do versículo 24. Existe amigo mais chegado, mais apegado do que um irmão. Existe amigo que é mais próximo do coração, mais chegado, mais querido do que aquele que é carne da nossa carne, que é irmão biológico. E vamos ser sinceros, como é bom ser amado e reconhecido por pessoas que querem o nosso bem. Como é bom.
como é motivo de alegria chegar para quem nos quer bem, para aqueles que nós chamamos de amigo, e falar: olha a bênção que Deus me deu, olha o que Deus tem feito na minha vida, e compartilhar com essas pessoas, e receber o quê? O carinho, a felicidade dessas pessoas em ver o seu sucesso. Como é bom chegar, não importa com o quê, não importa com o quê, seja uma mochila nova, ou um carro 0 quilômetro, e falar: olha, você não sabe o que Deus me deu, eu quero te mostrar. E mostra a mochila nova, o estojo novo, o lápis novo, o carro novo, a casa nova, a roupa nova. E fala: eu queria que você visse isso. E o amigo olha e fala: que coisa boa! Parabéns! Que maravilha! Estou feliz por você. Estou feliz por você. Como é bom. Nós percebemos que o texto fala exatamente isso que aconteceu. Jonatas tornou-se o melhor amigo de Davi, versículo 2. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo, não deixou voltar para a casa do seu pai. 3. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Jonatas era príncipe, futuro rei de Israel, sucessor de Saul. Davi era quem? Ninguém. Filho de Jessé, nesse exato momento. Mas Jonatas fez um acordo de amizade com Saul, com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. E o que Jonatas faz? Ele tira o seu manto, que estava vestindo, dá a Davi sua túnica, até a sua espada, o seu arco, o seu cinturão. Ele pega e dá a Davi, sabe o quê? O que ele tinha de melhor, de mais precioso, de maior valor. Ele oferece a Davi. Ele está dizendo assim para Davi: Davi, olha só, entre eu e você não tem meu. Tudo que é meu é nosso. Davi, sabe o que significa isso? Você pode contar comigo e com tudo que eu possuo. Se você estiver passando dificuldade, me chama. Eu vou estar lá. Você pode ter certeza que eu nunca vou virar as costas para você. Por quê? Porque eu sou seu amigo, Davi. Eu sou o seu amigo. E lá na frente, a gente vai chegar, daqui a algumas semanas, quando Davi, só para fechar o parênteses, quando Davi diz: olha, o amor que eu sinto por Jonatas excede o de mulheres. Você que é um leitor da Bíblia, mas se não é, eu vou te adiantar. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi é um pecador também. E Davi tinha uma falha de caráter tremenda, né? Ele era o quê? Mulherengo. Ao ponto de ver Batseba tomando banho e gerar um plano para matar Urias, o marido de Batseba, para ficar com a mulher. Davi casou-se com Mical, no capítulo 18, como nós vimos. Então Davi não era homossexual. Davi teve filhos. Mas quando ele diz: olha, o amor que eu sinto por Jonatas excede, ele está dizendo o seguinte: existe uma alegria em meu coração, um prazer no meu coração, que vai além dos prazeres que uma mulher pode me dar. Vai além do prazer carnal. É o prazer de uma amizade verdadeira, de uma cumplicidade. E apesar de homem ser um bicho doido, fechado, que nem uma ostra, quando ele encontra um amigo é pro resto da vida. Se não tiver uma tragédia no meio do caminho, é pro resto da vida.
Não importa o tempo, não importa a distância. É pro resto da vida. 20 anos sem se ver. Reencontrou, começa a retomar a conversa como se fosse ontem. E segue o barco. Não tem horário. 4 horas da manhã, você vai ligar para quem? Quebrou o carro. Hã? Pro João, né? Olha lá. Best friend forever. Liga pro João, o Bruno. Eu tenho certeza que cada um de vocês sabe para quem ligar. E se você não souber para quem ligar, que pena. Talvez seu melhor amigo não esteja tão próximo de você, ou você não ainda tem um melhor amigo. E você pode ter mais de um melhor amigo. Mas nesse caso, não dá para aceitar. E transformar essa amizade tão linda, tão verdadeira, de Davi e Jonatas, num caso homossexual. Não dá. Me desculpem, mas não dá. Jonatas reconhece o que Deus fez através da vida de Davi, a habilidade de Davi. Saul também reconhece as habilidades de Davi. Por quê? Não podiam passar desapercebidas. Gente, são 40 dias onde de manhã e de tarde vem um maluco de 3 metros de altura e grita, vocês são um bando de galinha morta, né? Quase assim, parafraseando. Olha, vocês são uns covardes. Vocês não são isso, vocês são aquilo. O Deus de vocês é uma porcaria. E aí vem o Davi e mata o gigante com uma pedrada na cabeça. Como passar desapercebido isso? Não tem como. Até para Saul isso é notório. E o que eles faz? Saul fala, olha, vem cá, quero saber quem é você. Você é aquele que tocava harpa para mim quando eu estava meio perturbado da cabeça? Tá legal. Não, mas eu vou fazer o seguinte, além de tocar harpa para mim, instrumento para me acalmar, eu vou colocar você num posto elevado no exército. Eu vou pegar você e vou colocar você comandante de 1000 soldados. Reconhecimento. Pois até mesmo os covardes, ineptos, sabem constatar o sucesso dos outros quando esse sucesso é esfregado na cara. E principalmente quando esse sucesso pode servir de alavancagem pessoal para esses indivíduos mesquinhos. Então Saul, mesmo sendo covarde, mesquinho, inepto para o cargo, ele não tem como dizer que Davi não fez algo extraordinário. Existe esse reconhecimento até das pessoas que são nossas inimigas. Mas houve um terceiro reconhecimento. Está lá no versículo 6. Versículo 6. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cantos e danças, com tamborins, músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. E qual era a música? Qual era o refrão? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Existe esse reconhecimento. Só que diferente do reconhecimento do melhor amigo, daquele que quer o nosso bem, e diferente do reconhecimento de Saul, que é aquela pessoa que não gosta de nós, mas não pode negar a nossa capacidade e o poder de Deus em nossa vida. Esse terceiro aqui parece neutro, mas também não é. Ele só parece. Por quê? Porque em Provérbios 27, 21 diz assim: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Reconhecimento é bom, é maravilhoso. A gente gosta de ser reconhecido. A criança com 2, 3 anos faz aquele desenho, pinta fora do risco bastante ainda, e mostra para o pai e para a mãe, e o pai diz o quê? A mãe diz o quê? Que coisa linda. Vai lá e põe na geladeira. A criança se acha Picasso da vida, né? Van Gogh. Reconhecimento é bom.
Reconhecimento é bom. A criança chega do colégio e fala: pai, você não sabe quanto eu tirei na prova hoje? 10. Hã? Quando tira 5 não fala nada, né? Mas quando tira 10, fala. Aí o pai e a mãe, geralmente a mãe, o que ela faz? Pega o telefone e liga para os parentes. Você não sabe quanto o Joãozinho tirou hoje na prova? 10. Você não sabe quanto a Mariazinha tirou hoje na prova? 10. Minha filha, vai ser astronauta. O único 10 da vida. É bom reconhecimento. O problema é que as pessoas têm dificuldade nos elogios. As mulheres elogiaram, nós recebemos elogios, mas nós devemos tomar cuidado com os elogios. Porque muitas vezes os elogios, ele vai trazer em nós uma arrogância, um orgulho, e aquilo pode subir na nossa cabeça e contaminar o nosso coração. E quando as mulheres cantam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, aí a coisa mudou de figura. Por quê? Porque no versículo 8 diz assim: Saul ficou chateado um pouquinho com esse refrão. Não foi assim que está escrito aí? Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Muito irritado. E disse: para Davi atribuíram 10 milhares, para mim só 1.000. Só milhares? Daqui a pouco quer minha coroa? E às vezes é isso que vai acontecer. Porque o reconhecimento, ele pode vir, mas quando o sucesso que o Senhor dá para cada um dos seus servos, ele é visível e permanente, ele vai atrair gente invejosa. Vai atrair olhos invejosos. Então você pode estar lá no seu trabalho e você vai fazer o quê? O que a Bíblia ensina. Fazer tudo como se fosse para o Senhor. Não é assim que você faz? É assim, espero que sim. E todo mundo faz assim? O horário do trabalho é das 7 a meio-dia e da 1 às 5 da tarde. O crente, ele chega para o trabalho que horas? Que horas que ele entra no trabalho? 7 horas? Não, 7 horas tem que estar começando a trabalhar. Ele chega um pouquinho mais cedo. Aí, a hora que apita, ele está lá no posto de trabalho dele. Se não for, faça isso, viu? Por favor. Eu lembro quando tinha 14, comecei a trabalhar com 14 anos numa empresa, e a hora do almoço era meio-dia. 15 para meio-dia, metade do setor que eu trabalhava parava e ia no banheiro. Aí, a hora que voltava do banheiro, o restaurante era na parte superior, o pessoal ficava na escada esperando tocar o sinal. Pronto para subir para comer. Ou seja, 15 para meio-dia já não tinha mais ninguém trabalhando. Saía 5 e pouco da tarde, 5:20 da tarde. 5 horas acabou. O pessoal já estava guardando as coisas, já parando, diminuindo. A hora que apitava, quase que automaticamente, picava, na época tinha cartão, picar cartão, né? Picava o cartão. O problema é que a distância entre o relógio de picar o cartão e o setor era quase 800 metros. Mas apitava, eles batiam o cartão automaticamente, simultaneamente. Mas o crente, o que ele faz? Ele não faz isso. Ele tem a responsabilidade dele. Ele não vai tomar meia hora do dia para ir em banheiro, mais meia hora para tomar café, mais meia hora para papear, mais meia hora para sair antes do horário dele. Ele vai fazer o trabalho dele. E todo mundo vai gostar disso. Não vai? Todo mundo vai falar, que bacana. Continua assim. Nem está chamando atenção para nós. Nem está chamando atenção lá no RH, que os nossos cartões estão lá. O horário é 5:20, 5:21 já estão cravados.
e o do crente não está? O que vai acontecer? Perseguição, inveja e coisas do gênero. Saul ouve aquela história e fala: pera um pouquinho, por que para ele mais para ele do que para mim? Daqui a pouco ele quer meu lugar. Daqui a pouco ele quer meu cargo, né, na empresa. Daqui a pouco o gerente vai te perseguir porque ele acha que vai tomar o cargo dele. O colega de trabalho vai puxar o tapete porque acha que vai tirar o cargo dele. E a gente experimenta inveja. A inveja no colégio. Passa cola. Passa cola, Rebeca. Você passa, Rebeca? Não, né? Não passa. Passa, Bia? Não, né? Tá certo. Aí por que não passou a cola? Por quê? Ou não sabe de nada, não vai passar cola em branco, não tem como, né? Não é verdade. Os meninos são inteligentes. Eu sou crente, não faço isso daí. Aí depois, perseguição. As pessoas acham que você está querendo ser mais do que elas, simplesmente por fazer o certo. Versículo 8 a 12. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Abram lá em Mateus 27. Mateus capítulo 27, versículo 15. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher enviou essa mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam: Barrabás. O que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Crucificam. A inveja, ela vai nos perseguir. Os invejosos irão perseguir o povo de Deus. E não é com galinho de arruda, não é com silêncio, não é com superstição, não é com campanha disso, daquilo, outro. Não é com nada disso que você será protegido. Com nada disso. Porque a vontade de Deus sempre irá prevalecer na vida dos seus servos. Sempre. Então a sua preocupação, qual deve ser? Fugir dos seus inimigos? Morrer de medo dos seus inimigos? Ou você deve confiar no Senhor? Eu não sei porquê, acho que eu perdi a mão, igual aquelas boleiras que perdem a mão. Eu perdi a mão, estou no meio da pregação. Mas o tempo já deu. Então eu vou pedir para que você fique em pé, vamos orar, e eu retomo daqui semana que vem.